Sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências Humanas do EJA. Nessa nossa aula vamos trabalhar a Primeira Guerra Mundial, no qual é um período complexo aqui da história, no qual vai ter várias questões que vai envolver e vai desencadear essa Primeira Guerra Mundial. Me acompanhe aqui no slide. Então, o tema que iremos trabalhar sobre a Primeira Guerra Mundial, como eu mencionei para vocês, esse período é muito complexo, justamente porque vai estar acontecendo vários fatores ao mesmo tempo. Essa guerra que aconteceu em 1914 a 1918 foi um dos conflitos significativos lá da história. Vamos ter duas potências centrais, vamos ter duas potências, as centrais, no qual vamos ter a Alemanha, a Áustria-Hungria, Império Otomano, Bulgária, e vamos ter também a Entente Cordial e aliados, que é composto pela França, Reino Unido, Canadá, Áustria, Índia, Nova Rússia. Vamos ter a Itália e vamos ter os Estados Unidos, Japão, Bélgica, Sérvia, Romênia, Grécia, Portugal, envolvido nesse conflito. A partir disso, vamos ter também povos ali otomanos que vão estar junto nessa guerra. A potência centrais é feita pela essa tríade, que é entre Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Esses três principais vão fazer um acordo, uma tríplice aliança. Nessa tríplice aliança, eles definem que esses países vão se defender e vão prestar ajuda caso eles sofram algum atentado contra algum dos seus países inimigos. O que acontecia nesse período? A Alemanha estava tendo grandes revoluções ali na sua área industrial, principalmente no sistema armamentista, e a Alemanha vai acabar tendo conflitos, tanto com a Inglaterra, com a França, como com a Rússia, porque eles vão ter interesses exclusivos. E nesses períodos a gente vai ter também um sistema expansionista e vamos ter uma segunda revolução industrial, no qual vamos precisar, ou nesse período necessitava-se, de ter mais consumidores e matéria-prima. E como esses países vão conseguir esses consumidores e matérias-primas? Através da colonização. E eles partem, então, para tentar colonizar tanto locais da Ásia como a África em si. Voltando aqui para o slide, a gente vai ter as potências centrais na Primeira Guerra Mundial, compostas principalmente ali pela Alemanha, Áustria-Hungria e o Império Otomano e a Itália. Elas vão ter vários interesses que eu mencionei para vocês, como a dominação territorial, já que a Alemanha buscava expandir-se a sua influência pela Europa, vai ter instabilidade interna, já que o Império Alemão e o Áustria-Hungria enfrentavam desafios internos ali, tentando se fortalecer e manter uma certa hegemonia, mas vai ter vários conflitos referentes. Vamos ter um imperialismo e recursos, já que ambas potências buscavam essa expansão territorial, vão buscar também mais recursos naturais através dessa nova colonização ou buscar novas colônias. Lembrando, os outros países ali também vão estar fazendo a mesma coisa, por isso que nesse período ele é muito conturbado. Vai ter vários conflitos territorialistas e pelas essas buscas de recurso, e poder e prestígio, já que todos queriam trazer um determinado status da sua potência mundial. E nisso temos as alianças políticas militares. No imperialismo e recursos, já que estavam tendo grandes modificações, os imperadores ou aquela forma de governo, ao mesmo tempo que buscava expandir o seu território, ela buscava manter-se também naquele seu sistema político, no qual tinha uma desigualdade social existente. E como eu mencionei para vocês, vai ter instabilidade interna, já que nessa instabilidade, muita população que se encontravam em zonas abaixo ali da riqueza vão começar a se movimentar, exigindo mudanças no cenário político. A Entente Cordial e Aliados, na Primeira Guerra Mundial, aqui vocês podem ver um cartaz de divulgação dos aliados da Primeira Guerra, no qual temos os três principais, que seria a França, a Inglaterra em si e a Rússia. Essas três potências, elas também vão estar, de certa forma, pressionando a Alemanha, já que a Alemanha ela vai entrar em conflito com as três e vai pegar espaços
que essas três grandes potências tinham interesse. E como a Alemanha está tendo esse crescimento muito elevado, muito rápido, e acaba sendo uma forte competidora com esses três países, eles vão começar a se criar um sistema armamentista com medo de que a Alemanha, já que o principal recurso da Alemanha era uma indústria voltada para o recurso bélico ou produção de armas, nisso esses três também vão fazer um acordo. Por isso, entente cordial, que significa aliança ou acordo. Nisso, a gente tem um sistema também de tríplice aliança, que trazia o mesmo aspecto. Se algum desses países fosse invadido, eles iriam ajudar os seus aliados nessa invasão, combatendo o inimigo, e também nessa aliança ficava claro que nenhum deles poderia entrar em guerra contra outros membros dentro dessa aliança. Voltando aqui no slide. Por isso que a entente cordial e aliados também é reconhecida como tríplice entendente. Então, é uma das características que vocês podem estar encontrando aí. Os aliados na Primeira Guerra Mundial, a tríplice entendente, eles buscavam criar um sistema que motivasse um equilíbrio de poder, trazendo assim, promoção de valores democráticos e liberais e de solidariedade, lembrando, entre os aliados. Então, esse recurso era só válido para quem estava na aliança. Nisso, eles tinham uma proposta de defesa territorial, no qual os aliados estavam comprometidos a ter essa integridade de respeitar o território de todo e qualquer membro que estava na intendente ou que estava na aliança e de fazer esse apoio, essa ajuda à defesa. Nisso tinha uma manutenção de equilíbrio do poder, já que as potências elas estavam alinhadas e mais para frente vamos ter não só o Reino Unido, a França, mas os Estados Unidos adentrando também nesse sistema. Assim, criava-se um cenário mais propício tanto para esses países poderem estar se desenvolvendo, se armamentando, criando também um equilíbrio interno para caso tivesse uma guerra. E quando aconteceu essa intendente, essa aliança, eles começaram também a criar determinados padrões de divisões territoriais ali das colônias africanas. Nisso, a rixa que existia entre Inglaterra e França foi dada um tempo. Então, aquela rivalidade, tanto de franceses contra ingleses e ingleses contra franceses, foi meio que nivelada e ambos os países, como não estavam mais entrando em conflito, já que ambos participavam do mesmo acordo, vão conseguir se desenvolver, criar também um exército nacional mais forte e se armamentar. Voltando para o nosso slide. Nisso a gente vai ter essa característica de solidariedade entre os aliados e de interesses econômicos territoriais. Agora, o grande estopim para o surgimento da Primeira Guerra Mundial vai ser com a morte ou o assassinato, né, de Francisco Ferdinando. O Francisco Ferdinando, ele era do Império Austro-Húngaro, o Império Austro-Húngaro acaba dominando ali a Bósnia e a população ela acaba ficando descontente. E nesse clima, o Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono austro-húngaro, ele vai visitar a Bósnia junto com a esposa dele, mas os dois acabam sendo assassinados. E esse foi a única estopim que precisava para a fagulha da Primeira Guerra Mundial surgir. E como eu mencionei para vocês, os dois blocos ali de países tinham um acordo de proteção. Nisso, um país vai lutar com o outro por conta desses tipos de acordo. Poxa, esse país aqui é inimigo do meu bloco, então ele fez esse atentado que matou o Francisco Ferdinando, eu tenho que auxiliar esse país. Aí fica nessas questões de jogos de dominó e nisso temos essa Primeira Guerra Mundial formada. Voltando aqui novamente para o slide, eu quero que vocês observem a imagem no qual temos uma organização estratégica, temos a Grã-Bretanha, a França e o Império Russo, no qual são dos mesmos blocos e eles têm esse mesmo sistema de defesa, eles são da aliança, e no meio temos o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália, que inicialmente ficava nessa questão de formação entre esses dois blocos.
Então, era comum a gente ver que esses países, por terem certas proximidades, mas também terem as suas defesas naturais, eles vão entrar em conflito em si, em busca desse expansionismo, de conseguir mais terra, de conseguir mais recurso, já que também estava acontecendo a segunda Revolução Industrial nesse período. Então, os soldados, eles vão encontrar várias condições desumanas, inclusive nessa Primeira Guerra Mundial, eles vão enfrentar até ataques químicos, com a utilização de gás químicos. As economias nesses países vão ser destroçadas, e a outra questão de problema que vai acontecer é que vai ter um sistema de terra arrasada, no qual até mesmo as plantações, os campos de alimentação vão acabar sofrendo essa perda. E nessa Primeira Guerra Mundial, existia dois tipos de movimento. A primeira, que era a guerra de movimento, na qual a gente vê pontos estratégicos sendo utilizados e sendo também conquistados, tanto para a mobilidade como manobras táticas dos frontes. Vamos ter uma luta armada e esse posicionamento para conseguir invadir os outros países. E como eu mencionei para vocês, vamos ter tanto a Tríplice Aliança como a Tríplice Entendente. E reparem que vai ter países como, por exemplo, a Itália, que ela vai mudar de lado em 1915. E temos países também que vão entrar tardiamente na guerra, como a Bulgária, que vai entrar em 1915. Vai ter até mesmo o Brasil, que a partir de 1917 vai lutar contra a Alemanha, porque vai acontecer o caso da Alemanha acabar atingindo, né, e afundando navios brasileiros, nisso fazendo com que o Brasil apreenda navios alemães que estavam no porto. A segundo tipo de guerra é a de trincheira. Essa vai ser a mais pesada de todas, porque muitas pessoas que estão nas trincheiras, elas vão passar por fome, vão acabar ficando doentes, vai ter questões de ver o seu amigo ali morto, não conseguir enterrar o corpo da pessoa. Então isso vai acabar desestabilizando tanto economicamente o país, já que essas regiões, essas guerras de trincheira, elas acabavam danificando o solo, as plantações, como também vamos ver pessoas voltando da guerra com problemas psicológicos. Então essas batalhas, elas além de ser estáticas, são paradas e prolongadas, ela vai resultar num impasse que vai levar muitas mortes. No final, vamos ter o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes que é uma imposição dos países que vencerão a guerra. Então a Alemanha, junto com seus participantes ali, com seus colegas de bloco, vão perder a guerra e o Tratado de Versalhes vai ser imposto para eles. Então, o Tratado de Versalhes ele vai ser um acordo de paz assinado em 28 de junho de 1919, no qual, no término da Primeira Guerra Mundial, ela vai ocorrer na cidade de Versalhes, por isso o tratado recebe esse nome, lá na França, e vai elaborar que as potências que foram vitoriosas na guerra, que foram lideradas pela Tríplice Entendente, que é França, Reino Unido, os Estados Unidos e a Itália, vão ter direitos a ter repartições ou a pegar terras que a Alemanha e os seus grupos favoráveis tinham, e sem mencionar que a Alemanha vai ter que ficar como responsável por pagar uma dívida que ela trouxe de prejuízo aos países vitoriosos. Então, nisso vamos ver a própria população alemã, nesse período da Primeira Guerra Mundial, sendo cada vez mais pressionada. Como ela vai ter que pagar essa dívida referente aos gastos, às perdas e até os prejuízos que os países vencedores tiveram nessa Primeira Guerra Mundial, vamos ver a população alemã futuramente ter mais problemas econômicos e isso vai ser um dos motivos também que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Voltando aqui para o nosso slide. Quais que eram as disposições que os alemães tinham que fazer? Os territórios perdidos, a Alemanha teve que ceder territórios para a França e Polônia, perdendo parte ali das suas colônias. Teve o desarmamento, o exército alemão foi fortemente reduzido, limitando-se ao máximo de 100 mil homens, e sua marinha e aviação foram reduzidas. Teve reparações de guerra, no qual a Alemanha
foi responsabilizada por pagar indenizações para os países vencedores e pelos danos que ela causou na guerra. E nisso também teve a responsabilidade pela guerra. No tratado, culpava a Alemanha e os aliados dela como os principais responsáveis pelo surgimento da guerra. Teve a cláusula de culpa da guerra, que ela acabava sendo uma cláusula controversa, né? Por isso, ela culpava a Alemanha de forma exclusiva pelo surgimento dessa guerra, isso causando um ressentimento de revanchismo, de nacionalismo, que futuramente a gente vai ver o nazismo nascendo disso, ou sendo impulsionado por conta desse sentimento de revanche. O Tratado de Versalhes vai ser assinado em 1919, vai ter um impacto duradouro na política europeia mundial, vai contribuir para estabilidades econômicas nos países perdedores, e principalmente, como eu mencionei para vocês, na Alemanha. Agora vamos para a correção das atividades. A primeira atividade é coerente com as razões que levaram à Primeira Grande Guerra Mundial? Então, a alternativa correta é a A, o processo de imperialismo, já que esses impérios eles queriam novas colônias para assim obter os seus recursos e para impulsionar a segunda revolução industrial que estava acontecendo. Então, o imperialismo ou neocolonialismo, como é conhecido, nessas disputas territoriais que aconteceram na África, intensificou a rivalidade entre as nações europeias. Nesse contexto que tinha a Alemanha, a guerra foi encarada como uma rota natural para a realização de objetivos territoriais. Então, terminamos por aqui, fizemos a correção das atividades, agora vocês entendem e sabem mais sobre a questão da Primeira Guerra Mundial e até a nossa próxima aula.